Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y vamos a hacer un repaso de algunos contenidos que hemos trabajado hasta aquí. Bueno, nosotros trabajamos los artículos determinantes, el, la, los, las, pero también conocemos que existe el artículo lo utilizado em algumas situações. Artículo masculino, el. Artículo neutro. Lo es el artículo neutro. Una frase para pensar. A su lado es el mar y a su lado es el cielo. Bueno, en esta frase vimos que existe una palabra y algunos termos juntos que tienen sonidos parecidos, ¿sí? Semejantes. Bueno, azulado es el mar. Diz que azul é o mar e azulado es el cielo, ou seja, ao seu lado é o céu. Azulado é a cor e azulado são três termos, né? Azulado seria o mesmo que ao seu lado. Percebam que o som soa parecido, semelhante. Essa é a brincadeira da poesia. E outra coisa que também nós podemos chamar a atenção é para a palavra mar e a palavra céu. Cielo, no caso em espanhol, céu. São palavras masculinas, são substantivos, né? São nomes, e estão acompanhados pelo artículo determinante masculino singular, el, ok? Por quê? Porque esse artículo ele acompanha substantivo, ok? Acción poética Juárez jóvenes más. Lo imposible solo existe en tu mente. O impossível só existe em tua mente. A gente pode perceber que, nesse caso, está a palavra impossível, ela não está antecedida do eu, ela está antecedida do artigo lo. Então, vamos ver um pouco mais à frente por como e que momentos que eu uso o lo, tá? Não precisamos nos preocupar com esse artigo. Por quê? Ele aparece em determinadas situações, mas na maioria das vezes a gente vai ter contato com os artigos determinantes, tá? Mas é só para vocês saberem que existe, porque vocês vão se deparar, tá? Então, o impossível só existe em tua mente.
Lo versus ele. Lo é um artículo neutro e nunca acompanha substantivo. O lo é um artigo neutro que nunca acompanha substantivo. Ele é um artículo definido masculino que acompanha substantivos. Eu é um artigo definido ou determinante masculino que acompanha substantivo. Os usos do artículo neutro lo. Bom, a forma lo mais adjetivo. Lembra que adjetivo qualifica o substantivo, assim, dá uma qualidade e tal. Vamos lá. Com função de generaliza os conceitos, ou seja, generaliza os conceitos. Equivale a. Então, é como se aqui equivalesse a seguinte coisa. Las cosas, ou la cosa, ou las partes, ou la parte. Exemplos. Lo bello. Las cosas, a parte bella. Então, quando eu uso lo bello, equivale las coisas, las partes, tá? Bello seria belo. No caso, é um adjetivo. Então, tendo essa função de generalizar conceitos, ele acompanha o lo mais o adjetivo, tendo essa função de generalizar conceito, eu utilizo o lo. Então, o belo da vida, o belo desse momento, mais ou menos isso, tá? Outra função, outra forma, lo mais a preposição de mais substantivo. Pode ter a função de se referir a um assunto. El assunto de. Então, equivale a el assunto de. Aí, por exemplo, sabes lo de la reunião? Sabes lo de la reunião? Ao invés de botar sabes el assunto de la reunião, ele quis resumir. E aí ele utilizou o lo, a forma lo, mais a preposição de, mais o substantivo reunião. Então, sabes lo de la reunião? Então, nesse caso, ele está se fazendo uma referência ao quê? O assunto. Esse lo é o quê? Sabes o assunto da reunião? Quando faz alusão também à moradia, tá? Vivienda, moradia. Então, la casa de, equivale a la casa de. Então, exemplo, passei o dia em lo de mi tio. Então, eu passei o dia em lo de mi tio. Esse lo de mi tio é referente, equivale a la casa de. Então, passei o dia na casa do meu tio. Poderia, né, estar escrito por completo. Passei o dia em la casa de mi tio. Então, eu tenho essa forma reduzida que faz referência à função da moradia. Então, passei o dia em lo de mi tio. Eu já sei que é na casa do meu tio. Outra forma também, lo mais e adjetivo, lo mais melhor, pior, único, principal. Dá a ideia, né, a função de superlativo absoluto, né? Então, por exemplo, equivale a las mais adjetivo mais coisas. Então, lo mejor, exemplo, lo mejor é ser feliz. Então, perdão, lo mejor, que eu tenho um adjetivo, que é melhor, né? É ser feliz. Esse lo, ele está fazendo referência a la cosa mejor. Ao invés de dizer la cosa mejor é ser feliz, eu vou e escrevo lo mejor é ser feliz.
e ser feliz. Sim? Então, ele dá essa ideia do superlativo, do melhor, e ao invés de eu escrever la cosa mejor, eu boto o lo. Ok? E aí eu sei que faz referência a la cosa mejor. De, outra forma. De mais lo, mais o mais adjetivo ou advérbio. Dá valor intensificador. Exemplo. Equivale a muy mais adjetivo ou muy mais advérbio. Essas fiestas são de lo mais lujuosas. Perdão. Essas fiestas são de lo mais lujosas. Então, ele está substituindo aqui, né, o muy, que é um intensificador, que seria o muito. Então, eu utilizo o lo mais. Ele vem com a ideia de intensificar, de valor intensificador, no que eu quero dizer. Diferenças de uso de el, artículo masculino, e de lo, artículo neutro. Então, com substantivos, exemplo, el niño estava en el teatro, o menino estava no teatro. Porque ninho, menino, é o substantivo, e teatro é o substantivo. Então, ele vai usar os determinantes ou definidos, nesse caso masculino, eu. E o lo nunca vai anteceder substantivo. Agora aqui, no caso de adjetivos ou preposição de. Pressupõe que o substantivo já foi mencionado. Então, por exemplo, qual sapato te gusta mais? Qual sapato te gusta mais? El azul. Ele não precisou dizer el sapato azul. Não, el sapato que me gusta mais es el azul. Não, el azul. Sim? Então, ele está na frente do adjetivo, mas ele já está fazendo referência à palavra sapato, ao substantivo sapato, que foi mencionado anteriormente. No caso do lo, tiene las funciones ya mencionadas en el cuadro anterior. Então, prefiro lo azul. Então, las coisas azul, como a gente viu antes, tá? Deixa eu voltar aqui. Como nós vimos aqui, generalizando tudo, ok? Esto es lo más increíble. Então, la coisa, mesma coisa que a gente mencionou lá no quadro anterior. Aí aqui nós temos algumas expressões. Vou ler só para vocês conhecerem mais do que eu falei. É para vocês terem conhecimento que existe o lo e que vocês vão conseguir compreender, mas não precisa se preocupar com este artículo neutro. Alô, como ao estilo de vale para modos em que se toma, aqui está com M, mas seria N, uma actitud, nombres de platos culinários, modos de vestir-se e peinar-se. Exemplos de uso. Usa el coche com cuidado, no a la bestia. Ou seja, não um modo bobo, ok? A lo largo de, com o sentido de durante, tá? Ou por. Hice mi trabalho a lo largo del dia, ou seja, eu fiz o meu trabalho durante o dia. A ideia é de durante. A lo mejor, quizás ou talvez.
A lo mejor está ligando mi padre. Então, talvez está chegando meu pai. Quizá está chegando o meu pai. Por lo pronto, que significaria aí hasta este momento. Então, por lo pronto, hemos recebido 20 postales. Então, até esse momento, até agora, recebemos 20 postais. Por lo tanto, em consequência. Então, no has traído os documentos. Por lo tanto, no viajarás. Então, a consequência de não ter levado os documentos, de não ter trazido os documentos, é o quê? Em consequência, você não vai viajar. Não trouxe os documentos, em consequência, vai viajar. E, em consequência, eu menciono, por lo tanto, no viajarás. Por lo visto, segundo parece, você sabe. Então, por lo visto, no has hecho las tareas. Sim? Para a gente seria mais ou menos o pelo visto, você não fez as tarefas. De lo contrário, se no. Então, entrega os documentos, de lo contrário, não entras. Ou seja, se não, não entra. Muchachos, muchas gracias. Espero que eu he conseguido ajudá-los e hasta la próxima.